Caminho das Águas, sobre a importância da água que chega até você. Podcast oficial da ARSBAN, Agência Reguladora de Serviço de Saneamento Básico do Município do Natal e Prefeitura do Natal. Especial Semana da Água, episódio 3. Tema de hoje, a regulação do saneamento na garantia dos direitos básicos. Olá, sejam bem-vindos a todos os ouvintes e a quem possa estar nos acompanhando em outras redes sociais. O episódio de hoje, no qual a gente convida o especialista em regulação e superintendente de fiscalização econômica e financeira da ARCESP, o senhor Luiz Antônio de Oliveira Júnior. E para participar também, convidamos o diretor e advogado da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Município do Natal, o senhor Fábio Ricardo Góes. Então, vamos conversar primeiro com o senhor Luiz Antônio. Grato pela sua participação, primeiramente. Luiz, fala pra gente, em primeiro lugar, o que seria o processo de regulação do saneamento básico e de forma bem específica, assim, para todos entenderem. Bom, vamos lá. Às vezes o termo regulação, né, pode assustar e parece estar longe, né, da realidade das pessoas no dia a dia, né? Mas de maneira simples, poderia simplificar, né, explicar que o processo de regulação do serviço de saneamento nada mais é do que o conjunto de ações em que a entidade reguladora define quais são os parâmetros de qualidade da prestação do serviço, né? A gente pensar aí no serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coisas que no dia a dia, nós como usuários do serviço, não temos condições de saber se o serviço está sendo bem prestado, né? Pegando o exemplo da água, né? A gente abre a torneira, a única coisa que o usuário consegue identificar é se a água está suja, se está limpa, se tem gosto, se tem cheiro. Mas por trás disso, né, na composição da água que está chegando ali na prestação do serviço, existe uma série de outros requisitos que a gente não consegue identificar visualmente, né? Então, a regulação, o processo de regulação, ele define quais são os parâmetros de qualidade, aí não só a qualidade de potabilidade de água, mas pressão da rede, né, acompanhar se o usuário tem água às 24 horas do dia, se a pressão está adequada, pegando os serviços de esgotamento sanitário, se esse esgoto está sendo coletado, se ele está sendo direcionado de maneira adequada, não está sendo lançado no corpo de água. Então, existe uma série de fatores que o usuário no dia a dia não consegue visualizar, e o processo de regulação define quais são os critérios mínimos de qualidade da prestação desse serviço. Um outro ponto que o processo de regulação atua, como a gente sabe, o serviço de água e esgoto, a gente não tem opção de trocar o prestador, né? É um serviço que é inviável ter mais de um prestador no mesmo município. Então, isso requer uma atuação da regulação na definição de tarifas adequadas, para que o prestador de serviço não fique livre e cobrar o que ele quer dos serviços de água e esgoto. Então, o processo de regulação tem duas vertentes, né? A qualidade do serviço e a definição de tarifas adequadas para a qualidade do serviço que está sendo prestado. Ótimo, muito interessante. Me fala também para a gente qual a atuação das agências reguladoras frente à fiscalização da qualidade das águas e da preservação dos mananciais. Perfeito, esse tema também é bem interessante, ainda mais, né, na época que estamos, né, comemorando aí a Semana da Água. A atuação da agência reguladora diretamente aí na fiscalização da qualidade da água é um item muito importante, né, como disse, a questão da qualidade da prestação do serviço, e ela envolve, né, a gente tem que imaginar isso, uma atuação conjunta com outros setores aí do setor do poder público, né? Então, vigilância sanitária, órgãos de proteção ambiental, todos eles têm seus objetivos específicos, né? Então, vigilância sanitária está preservando ali a saúde pública, a questão de contaminações, e dentro do viés regulatório, desse processo de regulação, a atuação da agência reguladora é em garantir que o usuário está recebendo um produto com a qualidade definida. A agência reguladora, ela tem a competência de definir, né, como eu disse, normas de qualidade, mas especificamente para potabilidade de água,
essa responsabilidade é do Ministério da Saúde. Então, ele publica lá uma portaria específica contendo quais são os requisitos mínimos de qualidade da água, e é esse instrumento, né, que a agência reguladora adota como referência para a qualidade, para aferir a qualidade da prestação do serviço. Claro que uma água dentro dos padrões de potabilidade, ele tem as consequências ali de saúde pública, mas a agência reguladora está inserida dentro do seu papel de garantir a qualidade da prestação do serviço. Então, o usuário está comprando um serviço, vamos dizer assim, a grosso modo, ele compra ali a quantidade de água que ele está consumindo e a fiscalização da potabilidade de sentido de ele estar recebendo uma água dentro dos padrões adequados. Então, é um papel muito importante que a agência reguladora desempenha, né, nessa atuação de fiscalização, mas ela não está sozinha, né? Então, esse é o grande esforço aí que tem que existir de uma atuação conjunta e soma de esforços, né, com vigilância sanitária, com órgãos de proteção ambiental, e esse papel importante que a agência reguladora tem na defesa aí, né, da qualidade dos serviços e garantir ao usuário que ele está pagando por um produto de qualidade no seu dia a dia. Trazendo agora para uma realidade mais local, vou pedir a participação de Fábio nesse momento. E eu gostaria de saber de você, Fábio, quanto a essa gestão da regulação local, nesse contexto em que estamos enfatizando as águas subterrâneas, que é o nosso tema desse podcast principalmente, e o tema dessa Semana da Água que estamos contribuindo através desse programa. Queria saber qual o papel da agência reguladora do município e quais os princípios e desafios. Com relação a esse tema que estamos trabalhando esse ano, tem uma importância, considerando numa escala, né, do mundo, mais da metade da água potável do mundo vem das águas subterrâneas, do subsolo, e aqui em Natal não é diferente. Então, para a gente se ter uma ideia, nós temos aí os mananciais, as nossas lagoas que abastecem a cidade, exemplo, na região norte, a Lagoa de Extremóis, e aqui na região sul, com a Lagoa do Jiqui, aqui entre o município de Parnamirim e Natal. E aí, essas águas, elas são, juntamente com os poços, que vêm da água subterrânea, vêm suprir a demanda de água, porque não há vida. Para se ter vida, temos que ter água para o nosso dia a dia, como o Luiz falou, para a gente ter água na nossa torneira, dentro de um padrão de qualidade, tem que ter quantidade e qualidade. E, para se ter uma ideia, nós temos aí mais de 200 poços na cidade que vem suprir essa demanda para abastecer, né, aos usuários com água que a gente precisa no dia a dia para tomar um banho, para beber, para cozinhar nossos alimentos, e aí daí a importância, não só em quantidade, mas em qualidade. Por outro lado, as águas subterrâneas, pouco se fala sobre a importância. E como é que está a qualidade de água? O Luiz lembrou muito bem do papel da agência reguladora como órgão que ajuda a organizar um serviço público essencial nas pessoas. Relacionar a água com saneamento, considerando hoje que a ONU reconhece que o saneamento é um direito fundamental humano, nosso, né? É um direito de todos. E aí, como é que está? Nós temos água para garantir a nossa qualidade de vida, né? Então, aí, são algumas questões que nós estamos trabalhando nessa Semana da Água, sobre a importância, dando um destaque a essas águas subterrâneas que passam desapercebidas. E aí, considerando em Natal, por exemplo, na Zona Norte, 70% das águas vêm da Lagoa de Extremóis, mais 30% de poço. Já aqui na região sul, leste e oeste da cidade, já a coisa muda, inverte. Então, 70% do abastecimento do Potengi aqui até Ponta Negra vem das águas do subsolo, das águas subterrâneas. E aí nós temos diante de uma problemática, a questão, por exemplo, do nitrato, né? Então, apesar de Natal ter um padrão de qualidade de água boa, mas hoje a gente tem problema de contaminação, por exemplo, por falta. Apontam os pesquisadores e estudiosos que dentro do problema aqui em Natal temos a contaminação do lençol subterrâneo de águas pelo nitrato. E aí de onde vem a maior parte do nitrato
que tem prejudicado as nossas águas subterrâneas? Apontam os estudiosos em função da falta da rede de esgotamento sanitário. Então, os nossos efluentes têm, do jeito que Natal tem um potencial de captação de água do subsolo, por outro lado, por falta de esgoto, você tem o problema de contaminação de carga orgânica para essas águas. E aí daí a importância do papel da agência reguladora, tanto na questão de que a água que é servida em Natal tem que estar dentro de um padrão de potabilidade, Sim. daí a importância do consumo humano, e aí a agência, no seu papel de organizar esses serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem de água de chuva, e a questão do lixo também, são temas que são voltados para a questão do saneamento e que se relacionam diretamente com a qualidade de água. Nessa perspectiva de regulação da agência, no seu papel de organizar o serviço, tem a necessidade de normatização. Então, observando, instituímos uma resolução que trata do programa de monitoramento da qualidade de água. Então, como é que estão esses padrões de potabilidade? Então, isso é uma exigência que a regulação vem para quem presta o serviço. No tocante à questão da questão da regulação econômica, você imagina que a gente paga um serviço nosso, nós que somos usuários, para ter água em casa, pagamos uma tarifa. E aí essa tarifa precisa ser acompanhada. É justo o valor? O serviço está sendo prestado com qualidade? E aí essa tarifa, além de a gente pagar para se ter aquela água tratada, tem também a garantia dos investimentos. Se alguns problemas que nós temos para poder ofertar esse serviço precisa de investimento, então, se a questão, por exemplo, a falta de esgoto contamina o solo, o subsolo e as águas, precisamos implantar a rede de esgoto. Então, está intimamente ligado à questão do abastecimento de água subterrânea, né, vindo suprida de água subterrânea, com a questão do esgotamento. Então, se a gente identificar os piores locais de contaminação, são naquelas áreas mais densas onde não tem esgoto tratado. E aí, na regulação, a importância de que hoje a gente garante o investimento de que, para resolver e melhorar a qualidade de água subterrânea em Natal, vai depender diretamente da expansão da rede de esgoto, como uma forma de não contaminar as águas do subsolo. Outro ponto importante que faz parte da nossa campanha desse ano é a questão da recarga dessas águas, né? Então, Natal tem uma questão importante. Por exemplo, as dunas. As dunas em Natal, elas são muito importantes serem preservadas. Por quê? Porque são nessas áreas onde as águas de chuvas caem, infiltram e realimentam o lençol subterrâneo. Porque se eu tenho aproximadamente 150 poços retirando água, e como é que vai ser reposto essa água? Então, daí a importância de se pensar dentro de um planejamento da cidade, a importância ambiental não só dessas áreas de dunas, mas também tem uma relação direta com a qualidade e a quantidade das águas em Natal. Então, você tem um ciclo aí, né, das águas e que vai retroalimentar a questão subterrânea. E um outro ponto também é a questão aí, por exemplo, né, se discutiu há pouco tempo a questão do plano diretor e que algumas áreas não devam ser impermeabilizadas. Então, se a gente tem áreas das lagoas de captação de chuva, elas funcionam também como aberturas para a gente garantir a água que seja reposta no subsolo da cidade. Então, você tem essas relações, né, do saneamento com a questão de água e voltada este ano no nosso tema de águas subterrâneas, sobre a importância aqui para Natal desse tema e o cuidado. E o papel da agência reguladora, na hora que você investe recursos, garante recursos para expandir o esgoto, a gente está protegendo as nossas águas subterrâneas de serem contaminadas pelas fossas, por exemplo, né? Na hora que a gente disciplina a questão da drenagem da cidade, garante que essas águas infiltrem. Ai, maravilha. Pulando para um próximo tópico, eu gostaria também de saber quanto a ASBAN se tem tratado a visibilidade e a importância das águas subterrâneas e a integração com os usuários no município do Natal. Esse é um ponto, porque dentro da gestão, um ponto importante é a educação ambiental.
a educação sanitária e ambiental como uma forma de integrar com o usuário, né, o conhecimento, as informações. Não adianta só chegar àquela conta e a gente identificar que na conta a gente já coloca a informação da qualidade daquela água, mas a importância também de ações educativas. Nós vamos estar, próximo episódio, será um detalhamento aí dentro dessa campanha do Caminho das Águas. Nós vamos tratar aí de uma ação educativa envolvendo aí a arte e a educação, com a perspectiva de fomentar a arte e a educação com os artistas plásticos aqui da nossa região, desenvolvendo o nosso tema para ser trabalhado nesses meses e a exposição prevista para acontecer em junho, na Semana do Meio Ambiente, trazendo o tema da água de uma forma mais permanente e contínua para ser trabalhado aí de forma de exposições itinerantes e prestigiando os artistas da terra. Maravilha. Chegamos ao fim de mais um episódio desse especial da Semana da Água. Obrigado a você, ouvinte, e a você que acompanhou por outras mídias. Obrigado, Luiz, pela sua contribuição. Eu que agradeço novamente aí pelo convite e parabenizo pela iniciativa do podcast e também pelo brilhante trabalho aí que a ASBAN vem realizando no município de Natal. Obrigado novamente. Obrigado, Fábio, também pela sua participação. Eu agradeço a atenção aí de participar nesse podcast e aí num tema de bastante voga. Obrigado. Lembrando a todos que nos sigam através das redes sociais da Prefeitura do Natal e esperamos vocês no próximo episódio. Realização ASBAN e Prefeitura do Natal.